Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Mateus, capítulos 13 a 15. O capítulo 13 de Mateus é o capítulo das parábolas. Jesus apresenta muitas parábolas que apontam para diversos aspectos do seu reino. A primeira delas, a parábola do semeador, aponta para as diversas respostas à pregação do reino, ao evangelho do reino. Jesus aponta para 4 respostas. A primeira delas é comparada com a semente que caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Estes são os que ouvem a palavra, mas não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. O segundo grupo é comparado ao solo rochoso, onde há pouca terra e não há espaço para que a palavra forme raízes. Apesar de se alegrarem com a palavra que ouviram, logo se esquecem dela. Ela não cria raiz no coração. O terceiro e o quarto grupo têm certa semelhança. O terceiro grupo é comparado ao que caiu no meio dos espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram a semente. São os que ouvem a palavra e ela começa a crescer no coração. Porém, o mundo torna ela infrutífera, a sufoca com as diversas preocupações que há no mundo. E o quarto grupo é comparado à boa terra, onde a palavra é semeada e produz muitos frutos. A distinção da boa terra para a que foi semeada no meio dos espinhos é a frutificação. Uma frutifica, a outra não frutifica. A parábola do joio e do trigo que vem em seguida representa a rivalidade entre o verdadeiro reino e o reino falso, até que venha o juízo do Senhor que fará a distinção dos dois reinos. A parábola do grão de mostarda apresenta o reino como uma pequena porção, mas que logo assume uma aparência grandiosa. E a parábola do fermento apresenta ainda mais verdade a esse ensino, mostrando que apesar de ser grandioso, o reino não parece algo tão vislumbrante externamente. A parábola do tesouro escondido e do mercador de pérolas aponta para a preciosidade desse reino. E a parábola da rede mostra que este reino reunirá diversos tipos de pessoas, até que venha a ser distinguida uma da outra no dia do juízo. O final do capítulo 13 e o início do capítulo 14 aponta para a rejeição que aconteceria em relação ao reino. Tanto o Messias, o grande rei, é rejeitado na sua terra, como também João Batista, que foi o mensageiro que preparou o caminho, também é morto por conta da inveja da sua verdade, de ser alguém proclamador da verdade. No capítulo 14, Mateus apresenta sinais dessa glória que há no grande rei, Jesus Cristo, que está inaugurando o seu reino. Ele é poderoso e é por isso que ele demonstra isso ao multiplicar pães e peixes, ao andar sobre as águas do mar e também na cura que ele realizou em Genezaré, quando muitas pessoas vinham até ele para ao menos tocarem na borda de suas vestes e assim ficar curados. O capítulo 15 apresenta um conflito entre Jesus e os fariseus e escribas. Aqueles apelavam à tradição e foram repreendidos por Jesus por conta da sua hipocrisia. Era um povo que honrava ao Senhor com os lábios, mas o coração estava longe dele. Esse contraste é reforçado pela imagem da mulher cananeia, que vinha seguindo a Jesus, pedindo que ele agisse em favor dela, tivesse compaixão dela. Jesus lhe respondeu que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel e que não era correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, responde que até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E assim moveu Cristo a agir com compaixão com ela, mostrando que a salvação também se estenderia para aqueles que estavam fora da aliança, até mesmo para os cananeus. As parábolas narradas por Mateus apresentam as muitas faces do reino de Cristo. Apresenta a resposta que aquelas pessoas daquela época davam a esse reino, mostra também a dimensão desse reino que é comparado a um grão de mostarda que cresce abundantemente, mas também ao fermento, que cresce de forma delicada, sutil, e também reforçam o valor desse reino comparado ao tesouro escondido e à pérola preciosa. E os capítulos seguintes, o capítulo 14, apresenta a grandiosidade do reino na pessoa do seu rei,
que realiza grandes sinais que evidenciavam seu poder. E o capítulo 15 apresenta o conflito que sempre existiria entre esse reino e a falsa religião, a religião marcada pela tradição e não pela verdade das Escrituras. Esses capítulos enaltecem a Cristo, nos lembram que rejeitar a Cristo é rejeitar a própria verdade do reino de Deus. Não há salvação fora de Cristo, pois Ele é o tesouro precioso que está escondido. Ele é a pérola de maior valor. É por isso que Ele nos chama a largar todas as coisas e nos dedicar a ter prazer nesse grande tesouro, nessa pérola. Cristo é engrandecido também pelos seus sinais e maravilhas. Ele que alimenta o seu povo, Ele é poderoso sobre a criação, andando sobre as águas. Ele é poderoso nos sinais e maravilhas que realiza ao curar multidões. Ele é o Salvador que purifica o nosso coração para que não sejamos um povo levado pela tradição, mas apaixonados pela verdade. Ele estende sua salvação aos gentios como nós, mostrando que pela fé podemos ser salvos. Somos aqui novamente chamados para depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Cristo Jesus. E ao sermos inseridos nesse reino, seremos rejeitados, assim como muitas pessoas rejeitam o reino de Cristo. Porém, essa rejeição humana não impede que o reino do Senhor avance. O seu reino continua se expandindo e chamando cada vez mais pessoas e mudando seus corações para que também sejam inseridas no reino. Somos chamados a valorizarmos o reino do Senhor acima de todas as coisas. Ele é a pérola de grande valor. Ele é o tesouro escondido que agora foi achado e que deve ser valorizado por nós. Assim, que sejamos fiéis testemunhas do reino de Cristo, frutificando, valorizando este reino.